Amém. Eu quero desafiar vocês, antes de mais nada, a tomar posse do sonho de Deus para a sua vida. Deus não cometeu um erro quando Ele te trouxe do Brasil para um país como a Suíça. De forma nenhuma Deus cometeu um erro quando Ele te apresentou o Evangelho no meio dos sedentos. Amados, vocês estão aqui como exilados, mas mais do que exilados, como sacerdotes de um Deus vivo em uma terra seca. A minha oração para vocês, acima de tudo, é que vocês assumam em Cristo Jesus a sua autoridade como sacerdotes e sejam sal e luz nessa terra. Não somente na comunidade brasileira, mas em todas as nações que se encontram aqui, porque é para essa razão que o Senhor te fez. Para que você, como o rei Davi, complete os propósitos de Deus para a sua geração. Deus está levantando um novo exército na Europa. Um exército de homens e mulheres que não dobraram os seus joelhos para os Baals dessa terra. Para os Baals do conforto, para os Baals da segurança, para os Baals do dinheiro. E em nome de Jesus eu creio que vocês fazem parte desse novo exército. Hebreus 12 diz que Deus está prestes a estremecer a terra e o céu, para que tudo aquilo que não é reino de Deus caia. Amados, a condição da igreja do Senhor Jesus Cristo nos nossos dias é deplorável. Nós tiramos a adoração ao Senhor do centro e colocamos o emocionalismo, aonde fazer a vontade de Deus virou secundário e o meu me sentir bem virou primário. Eu quero levantar um novo clamor. Abaixo ao cristianismo emocional. A palavra do Senhor diz que o Senhor busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Chega de basear o nosso relacionamento com Deus como nós nos sentimos. Mas que nosso relacionamento com Deus seja baseado na nossa fé, a partir do Espírito Santo dele, colocado em cada um de nós, para a edificação do seu reino. Amados, a missão de Cristo nessa terra foi passada a cada um de nós como igreja. Ainda é a mesma de 2000 anos atrás. Vá e proclame, o reino de Deus está próximo. Cure os doentes, expulse demônios, ressuscite os mortos. Gratuitamente recebestes, gratuitamente dais. Amados, isso aqui não é um refúgio. Isso aqui é um hospital para soldados feridos que foram feridos nos campos de batalha. A igreja local, não é o alvo final de Cristo. Mas é que todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações, se dobrem e confessem Jesus Cristo ao Senhor para a glória do Pai. Eu quero levantar um novo clamor. Chega! Vocês estão aqui como servos e soldados do Deus vivo. Provem-se como soldados verdadeiros lutando os combates que o Senhor tem colocado diante de você. O que a Europa acha inacreditável, depois de 500 anos de reforma protestante, são seguidores de Cristo, que falam em nome de Cristo, que o reconhecem com as suas bocas,
mas os seus corações estão distantes dele. O meu chamado é que Cristo seja de novo o centro da sua igreja. Que o DNA da igreja seja o DNA do Senhor Jesus Cristo. Que o sabor da igreja seja o sabor do Senhor Jesus Cristo. Abram suas Bíblias comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 33. E diz assim: Mateus 13, 33. Jesus contou mais essa parábola para o povo. O reino do céu é como um fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha até que ela se espalhe por toda a massa. Quantos de vocês, honestamente, já ouviram uma mensagem pregada na parábola do fermento? Talvez uma das passagens menos pregadas nos evangelhos. Não somente porque é uma passagem pequena, mas porque traz muito debate entre os próprios teólogos. Um grupo de teólogos diz que o fermento aqui, explicado por Jesus, é mau. Que ele faz com que o reino seja inchado e promova um crescimento não real. Um outro grupo diz que o fermento é bom e representa o veículo pelo qual Jesus quer crescer o seu reino. Que um pouco de fermento faz com que a massa se cresça em forma desproporcional, grande. Amados, depois de muito estudar e meditar, eu creio que o fermento aqui em questão é bom. Ele representa o veículo pelo qual Jesus deseja crescer a nossa influência, o reino de Deus nesse mundo. Mas antes de mais nada, é importante entender o conceito do reino de Deus. Jesus é esse jovem rabino revolucionário que, de acordo com as Escrituras, ensinava em autoridade, pregando aonde ele andava que o reino de Deus está próximo. E testificando essa proximidade do reino com milagres e transformação por onde ele passava. A melhor definição do reino de Deus é o processo pelo qual todas as coisas criadas são reconciliadas ao seu Criador. É o eu reconciliado com Deus. Sou eu reconciliado comigo mesmo. Sou eu reconciliado com a minha comunidade e a minha comunidade reconciliada com a criação. É o retorno ao mundo antes da queda de Adão e Eva. Amados, na queda, no jardim do Éden, o homem não perdeu o amor de Deus. Jesus claramente diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus nunca deixou de amar a sua criação, mas nós perdemos a presença de Deus. Amados, no jardim do Éden, Deus revelava o seu amor para cada um de nós através dos 2 P's, da sua presença e através da sua presença, a sua provisão. Presença de Deus e provisão de Deus. O retorno ao meu coração, a vontade de Deus no seu reino, é que através da presença de Deus, eu tenho a provisão de Deus. O símbolo de provisão
biblicamente é o pão. É incrível. Quando o povo de Israel andava pelo deserto, a presença de Deus na tenda do encontro era seguida pela provisão de Deus do maná, o pão que descia do céu. Quando o profeta Elias, e na sua grande crise existencial, e eu acredito que muitos de nós já passamos, ou passaremos, é encontrado no deserto, depois de muito chorar, pelo anjo do Senhor que o ofereceu pão. Jesus multiplicou o pão e peixes não só uma vez, mas 2 vezes. A sua última noite com os seus discípulos, Jesus quebrou o pão. Na sua última conversa com os seus discípulos, depois de ser ressurreto, Jesus o espera na praia com o pão. Não é à toa que Jesus compara em Mateus 13 o reino de Deus como o fermento que faz o pão. O nosso problema com a parábola do fermento é que a gente não entende a culinária antiga dos tempos de Jesus. Nos tempos de Jesus, o pão era feito com uma técnica chamada pasta madre. Eu sou abençoado de ser um missionário na Itália, no sentido em que se come muito bem na Itália. A primeira palavra da minha filha foi pasta, e a sua segunda palavra foi gelato. Se você perguntar à minha filha mais nova o que ela quer comer de janta ou de almoço, ela dirá pasta, pizza ou gelato. O processo da panificação italiana tem no seu grande sabor o processo de fermentação de pasta madre, aonde um impasto é feito e através de um processo de fermentação natural cria um sabor incrível e uma maciez inigualável. As melhores paneterias, e diga de passagem, as mais caras, passam de pai para filho essa pasta madre, esse fermento original, de gerações até 150 anos atrás. 150 anos! Hoje, na Itália, você pode comprar um panetone que vai te custar 200 euros, porque é feito com um fermento de 150 a 200 anos de idade. Quando Jesus vira e fala que o reino é como fermento, isso faz com que você pense nos ingredientes principais para se fazer o pão. Para se fazer o pão eu preciso de farinha, eu preciso de água, eu preciso de sal e eu preciso do fermento. O que somos nós nesse processo? A farinha. Nas parábolas anteriores de Mateus 13, são 8 parábolas, todas elas sobre o reino, ele fala que nós somos a semente do trigo. Em João 7 ele diz que, em João ele diz que essa semente do trigo, que esse trigo, ele morre e ao menos que ele morra, ele não produz o seu fruto. O fruto do trigo é o pão. Jesus é o fermento. O Espírito Santo é a água. E a palavra de Deus é o sal. Amados, nosso problema hoje é que a gente tem feito pão sem o fermento de Cristo. Quando Jesus multiplica pão pela primeira vez, as pessoas voltam
Porque elas estão fascinadas com o sabor desse pão que Jesus havia feito. E ele prega uma das suas mensagens mais difíceis em João 6. Ele diz o seguinte: a menos que vocês comam o pão da minha carne e bebam o meu sangue, vocês não permanecem, vocês não pertencem a mim. Quando você toma uma decisão e aceita Jesus, você está tomando o fermento de Cristo, o pedaço dessa pasta madre. E essa pasta madre vai ser trabalhada em todas as áreas da sua vida. Eu amo pão. Na verdade, o meu investimento preferido em casa é uma máquina de fazer pão. Alguém aqui tem máquina de fazer pão? É fenomenal. Porque o processo de fazer o pão, ele acontece à noite. E de manhã, quando eu acordo, a minha casa está cheia desse cheiro delicioso de pão. É fenomenal. Mas para que esse pão seja bom, a farinha ela tem que passar por um processo onde esse fermento ele vai ser quebrado nas suas moléculas, nas moléculas da farinha. E pressão, e porrada, e paulada, e bater, e calor. E eu sei que o processo termina porque um odor maravilhoso se levanta. E junto com esse odor eu me levanto e vou tomar café da manhã. Amados, o reino de Deus é estabelecido quando o fermento de Cristo é trabalhado nas nossas vidas. O meu clamor é que uma igreja volte à essência que é Cristo em nós. Paulo ele fala isso em Colossenses. O grande segredo da nossa existência, da nossa resistência em meio à perseguição é: Cristo em mim é a minha esperança de glória. Como o pastor já falou, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, eu edificarei. Talvez você se encontre aqui hoje em um processo de crise. Talvez nesse mesmo momento você está ouvindo as minhas palavras e está falando, cara, se esse homem pregando soubesse daquilo que eu tenho passado, amados, eu te digo, é através dos processos das dificuldades e as dificuldades da vida que o fermento de Cristo é trabalhado nas nossas vidas. Tiago 1 fala assim: irmãos, considerem grande alegria o fato de passarem por tribulações. É através desse trabalhar das tribulações da vida que o fermento de Cristo inunda as nossas almas e cria o pão de Cristo para a humanidade. Jesus fala que existem dois tipos de fermentos que vão tentar imitar o crescimento do reino de Deus. E, amados, infelizmente as nossas igrejas atualmente têm sido afligidas por esses fermentos. Ele diz assim em Mateus 16, 5-12. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, ainda não compreenderam? Por que vocês discutem entre si que não tem pão? Se lembram dos 5 pães para os 5.000? E quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, de quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era do pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus.
Então entenderam que não estava dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Amados, a gente não tem visto o crescimento verdadeiro de Cristo. Porque se o fermento da nossa vida não vem de Cristo, o sabor da nossa vida não é o sabor de Cristo. O que faz o panetone de 150 anos procurado pelas pessoas é que ele tem o mesmo sabor original que ele tinha 150 anos atrás. O nosso cristianismo, a nossa vida não é atrativa às pessoas porque não tem o sabor de Cristo. No nosso desejo de um crescimento rápido, de uma aceitação social, de ser visto com bons olhos pelas pessoas, nós usamos falsos fermentos. O fermento dos fariseus é o fermento da religiosidade, do religiosismo. É o fermento da tradição. Talvez a sua espiritualidade hoje tenha sido inchada com esse fermento do religiosismo. Talvez você esteja aqui hoje porque você acredita que se você for à igreja todos os domingos e fizer as suas orações diárias, você será um bom cristão. Amados, o fermento do farisaísmo, da religiosidade, ele não é atrativo a ninguém. Porque ele coloca um jugo sobre as pessoas que Jesus Cristo já morreu na cruz para tirar e nos libertar. Outro fermento que aflige as nossas igrejas, principalmente as nossas igrejas na Europa, é o fermento dos saduceus, que é o fermento do conhecimento. Eu acredito que o amor de Deus para comigo e a minha efetividade no reino de Deus é proporcional ao meu conhecimento. Então nossas cabeças se incham, mas nossos corações diminuem. Amados, que Deus comece um movimento de purificação no nosso meio, removendo de nós todos os fermentos que não são o fermento de Cristo. Amados, o mundo tem fome, mas tem fome de Cristo, do pão formado por aqueles que não só aceitam a Jesus, mas trabalham a sua salvação, como o fermento tem que ser trabalhado na massa. Que não escondem áreas de Jesus. Que não deixem o fermento simplesmente cair na superficialidade do nosso intelecto. Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra, mas não a pratica, é como o tolo que constrói a sua casa na areia. Quando as tempestades vêm, grande é a sua queda. Amados, não é o seu conhecimento que vai basear a qualidade do pão que Cristo quer fazer através da sua vida. Amados, não é a religiosidade, mas é Cristo trabalhando na sua mente. É Cristo trabalhando no seu coração, nas suas emoções, mas da fonte mais profunda que é a fonte do seu espírito, porque Ele busca adoradores que adoram em espírito e em verdade. Amados, a gente caiu vítima de um evangelho fácil, que fala que uma vez salvo, sempre salvo. Mas Jesus Cristo foi claro quando Ele diz: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Amados, Jesus Cristo deu-nos 3 mandamentos claros. E eu não posso escolher aqueles que eu quero obedecer e aqueles que eu quero negligenciar. O primeiro deles é: ame o Senhor seu Deus com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Amados, o segundo deles é: ame ao seu próximo como a ti mesmo. O terceiro deles é: amados, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes eu acho que é graça de Deus que nós não fazemos discípulos. Porque muito do nosso pão foi inchado com o fermento da religiosidade
e do intelectualismo. Que as pessoas, quando provam esse pão, nunca mais voltam. Amados, eu quero um reavivamento na Europa, sim. Mas eu quero que um reavivamento na Europa seja seguido por um reavivamento no nosso próprio coração. Um reavivamento como Deus chamava o povo de Israel uma vez por ano, para buscar as suas casas por fermento e jogar fora. Amados, questionem o que tem te feito crescer e inchar. É Cristo em você e o fermento do reino? Ou é a sua religiosidade? Ou é o seu intelectualismo? Cristo vence no final. A sua alegria no reino não é de comer o pão, mas é de ser o pão. Quando Jesus Cristo é ressurreto, ele aproxima os seus discípulos e ele diz assim: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Cristo diz: eu sou o pão da vida. Você, em Cristo, é o pão da vida. Queridos, o alvo de Deus para a sua vida hoje não é a sua felicidade. Não enche igreja essa mensagem. Você vai ter a eternidade inteira para ser feliz. O alvo de Deus para a sua vida é a sua santificação. E a sua santificação é o processo pelo qual o fermento de Cristo é ativado no seu espírito, das suas emoções e no seu intelecto. Cristo está trabalhando o seu fermento na sua vida nesse momento enquanto a gente fala. Talvez alguns de vocês estejam num período de aquietai-vos, onde o pão está descansando para crescer. Talvez alguns de vocês estão no período ainda onde o trigo está sendo moído. Talvez alguns de vocês, juntamente comigo, diga-se de passagem, estão no momento onde Deus está trabalhando o fermento na massa, e você fala: chega, Deus. Talvez alguns de vocês estão sendo assados. Mas eu quero te dizer uma coisa. Todas as vezes que Jesus toma o pão, ele olha para os céus, agradece ao Pai, o quebra e o divide. Ele não come o pão. O alvo de Deus para a sua vida em Basel, na Suíça, na Alemanha, na Europa, é que através de Cristo em você, uma multidão faminta seja alimentada. Eu te digo, se o seu fermento for o fermento de Cristo, uma vez que eles provarem a sua vida, eles vão estar provando a vida do próprio Cristo. E uma vez que as pessoas provam o amor de Deus através da vida dos seus filhos, elas voltam sempre. E a pasta madre, o fermento de Cristo, passa de você para os outros. E é assim que o reino de Deus cresce. Hoje você tem uma escolha, porque Deus sempre nos dá escolhas. Você pode escolher o tipo de fermento que você vai crescer a sua vida espiritual. Se a sua fé é baseada naquilo que os outros pensam de você, acredite, o fermento dos fariseus deve ser sua escolha. Se a sua fé ou a sua autoimagem é como as pessoas pensam que você é, prove o fermento dos saduceus. Mas se você quiser ser o aroma suave de Cristo nessa terra, viver pela fé, no processo de santificação,
glorificar a Deus e encontrar satisfação nele, como Cristo, eu te convido. Esse é o corpo de Cristo que é dado por vós. Toma e come. E ao fazer, o fermento de Cristo é ativado em você. E Cristo em você é a sua esperança de glória. Queridos, essa terra está sedenta de Cristo. Essa terra está faminta de Cristo. O reino de Deus é estabelecido com o fermento de Cristo nas nossas vidas. Fechar os nossos olhos. Senhor, acorda a sua igreja, Pai. Senhor, acorda a sua igreja. Senhor, eu chamo profeticamente, de acordo com a sua palavra, Senhor, espírito de Josué, Senhor, de Caleb, pessoas que não se envergonham da tarefa à frente, Senhor. Mas como Caleb, Senhor, nós falamos, Senhor, nos dê as terras altas. Senhor, nos dê a Suíça. Senhor, o ponto difícil, porque nós sabemos que uma vez que eles sentirem o aroma de Cristo em nós, não haverá mais fome. Pai, derrama o seu Espírito sobre essa igreja. Acorde, Senhor, aqueles que dormem. Rastreie, Senhor, os nossos corações. E retira de nós o fermento da religiosidade, o fermento do intelectualismo. Senhor, não é porque estamos no mundo que pertencemos ao mundo. Seja tudo em tudo, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus.